Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Salmo 127, primeira coisa que eu quero deixar registrado para você, diga comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Diga comigo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diga: inútil vos será levantar de madrugada. Diga: repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Volta ali, por favor, novamente. Diga comigo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, ele abençoa até quando está dormindo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Se o Senhor não o abençoar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, inútil todos os seus esforços. Ah, que coisa linda! Às vezes a gente tem uma visão das coisas de Deus, uma visão distorcida. É como se estar na igreja é participar de um culto. Não, estar na igreja é receber sabedoria. Estar na igreja é receber direção. Estar na igreja é receber inteligência vinda do alto. Estar na igreja é receber o discernimento espiritual. Às vezes estar na igreja, fui lá fazer minhas orações, não, você está equivocado. Nós estamos falando em toda a história, todos os homens de Deus foram cabeças. Em toda a história, todos os homens de Deus ocuparam posições de destaque, de honra. Em toda a história, porque se destacava pelas virtudes, pelos dons derramados por Deus sobre a vida deles. Então vamos lá. 128, diga comigo: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz, bem-aventurado, feliz, abençoado. Outra tradução, pode mudar essa tradução, por favor. Diga comigo: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Diga: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e... Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim, diga comigo, será abençoado o homem que teme o Senhor. Puxa vida, diga comigo se está escrito. Tem que se cumprir. Diga: vai se cumprir na minha vida. Passa, por favor. Diga comigo. Pode mudar, 112. Diga comigo: como é feliz o homem que teme o Senhor. Diga comigo: e tem grande prazer em seus mandamentos. Diga: não só o homem que teme ao Senhor, mas que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor, que tem prazer em colocar em prática, que tem prazer em obedecer. Seus descendentes serão, diga comigo, poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Diga: se está escrito, tem que se cumprir, e vai se cumprir na minha vida. Passa, por favor. Diga comigo: e foi Jabes, ou Jabes, né, ou Jabes. Tem uns que tem tradução que está com S, tem tradução que está com Z. Vamos usar o nome Jabes.
mais ilustre, diga comigo, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Significado de Jabez: problema, tristeza que causou dor. Significado: tristeza, problema que causou dor. Não sei se você sabe que biblicamente, em toda a história bíblica, o significado do nome também estava relacionado, tinha total influência sobre o seu destino. Pode prestar atenção que Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara, tirou nomes e colocou nomes que proferiam profeticamente bênção sobre a vida deles. Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó também, tirando o nome, o significado que não era bom, e colocando o nome campeão com Deus, ou príncipe com Deus, ou aquele que luta com Deus, profeticamente. O nome desse homem não era bom, porque a sua mãe o teve com muitas dores, como está dizendo aqui, porquanto com dores dei à luz. Então era o significado do nome dele. Mas olha como algo pode ser totalmente, eu sempre falo uma coisa interessante, que numa mesma casa, numa mesma família, existem pessoas derrotadas, fracassadas, e existem pessoas altamente abençoadas numa mesma casa. Isso depende da fé, depende do Espírito, depende da sua comunhão com Deus. Esse homem tinha tudo para ter um destino que não era bom. Mas olha a oração que esse homem fez. Presta atenção. Diga comigo, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, se fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pode olhar aí que está todas as traduções na que tem que ser, tá? Coloca aí, por favor, muda a tradução agora, por favor. Diga comigo, Jabez orou a Deus: abençoa-me. Diga comigo, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Diga comigo, e Deus atendeu ao seu. Volta no início, a primeira leitura, por favor. Lê lá. Foi o homem mais respeitado da sua família, de graça? Foi por nada? Principalmente numa época que o nome tinha total influência sobre o destino de um homem. O nome praticamente determinava como seria o futuro desse homem. Ele tinha um nome que era causador de dores. Ele veio causando dores. Mas um homem que, através da sua fé, ele teve fé para orar a Deus. Vai ali, volta por favor. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Amplia as minhas terras, Senhor. Abençoe, me dê condições, Senhor, de conquistar mais terras. E mais, Senhor, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, que nenhum tipo de males me atinja, que nenhum tipo de praga, de peste, de morte súbita me atinja, que nenhum tipo de enfermidade me atinja, Senhor. Guardando-me dos males e livrando-me de dores. Diga comigo em voz alta, bem alto, por favor. E Deus atendeu
É forte, não é? E Deus atendeu o seu pedido, teve fé para orar. Teve fé para fazer isso. Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, aqui, estenda os meus limites. E mais, meu Deus, que o Senhor me guarde, esteja comigo, guardando-me de males. Os males que assolam aí fora, que não tenha poder sobre a minha vida, que não chegue à minha casa, que não atinja o que é meu, livrando-me de dores, que não haja uma enfermidade na minha vida, na minha casa, Senhor. E o Senhor e Deus atendeu o seu pedido. Amém? Atendeu por quê? Porque teve fé para pedir. Teve fé para orar. Teve fé, isso mexe comigo, hein? Isso, eu não sei se mexe com você. Eu não sei se mexe com você, mas isso mexe comigo. Mexe comigo tremendamente, porque nós não somos, tenho batido nessa tecla, você não é vítima do acaso. E não se faça de vítima do acaso, porque você não é. Você não é vítima das circunstâncias. Você pode até se fazer, mas não é. E você tem condições de alterar o seu destino, de alterar completamente, ainda que você tenha nascido para sofrer, ainda que você tenha nascido para gemer, que se você creia dessa forma. Não. Qualquer homem, qualquer mulher pode alterar completamente o seu destino através da sua fé. Qualquer homem, qualquer mulher pode alterar, só que é um conjunto de coisas. Em poucos minutos, não sei há quantos minutos eu estou falando aqui, mas em poucos minutos nós já falamos acerca de muitas coisas importantes. Primeiro, bem-aventurado é o homem. Como é feliz é o homem que confia, que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Como inútil é você levantar cedo e dormir tarde se Deus não abençoar. Então eu não quero fazer nada inútil, eu vou buscar Deus, eu vou buscar a direção de Deus, eu vou buscar a sabedoria de Deus, eu vou buscar a inteligência que vem de Deus, eu vou buscar o discernimento, eu vou buscar principalmente a bênção de Deus, para que tudo que eu fizer, tudo que eu colocar as minhas mãos, tudo que eu projetar, aonde eu pisar, a bênção de Deus seja comigo. Está cheio de gente que acha demais. Você achar acerca da sua vida não tem problema nenhum. Só que você não é vítima do acaso, das circunstâncias. Você não nasceu para sofrer. Você pode alterar completamente a sua vida, o seu destino, através da sua fé. Completamente. Porque, presta atenção, além da bênção, nós temos direcionamentos importantes. Nós recebemos inteligência, nós recebemos sabedoria, nós recebemos discernimento, nós recebemos a proteção de Deus, nós recebemos a força que vem de Deus, como está lá os 7 Espíritos do Senhor que são derramados sobre nós. Teve fé para orar. Diga comigo, aumenta as minhas terras. É a mesma coisa de você dizer assim: Senhor, eu quero minha casa própria. Senhor, me abençoe, eu quero morar no que é meu. Senhor, eu quero o meu negócio. Senhor, me dê condições, aumenta, me abençoa, aumenta as minhas terras. Você vê quantos testemunhos já começaram dessa forma, né? Quantos testemunhos nós já estamos tendo de compras de propriedade rural? Pessoas que antes não sonhavam, parecia impossível, parecia ser uma coisa distante, hoje já estão desfrutando, já estão conquistando. É a mesma coisa, Senhor, ele teve fé, mesmo sendo, o homem, volta lá por favor, diga comigo, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Diga, eu serei o homem ou a mulher, diga, mais respeitado da minha família. Pode ter gente da tua família que tem inveja de você, pode ter gente da tua família que te persegue gratuitamente pela sua posição. Mas elas não vão poder questionar que você é uma pessoa bem-sucedida, que você é uma pessoa bem abençoada, que você é um vitorioso, que você é uma vitoriosa. Isso eles não vão poder questionar. É isso que você tem que colocar dentro de você. Muitas vezes pessoas perseguem. Muitos perseguem gratuitamente pelo que você é, pelo que você persegue. Só que ele pode olhar para você e dizer assim: mas uma coisa é verdade, é inegável que ele é uma pessoa bem-sucedida, que ele é um vitorioso, que ela é uma vitoriosa. Isso é inegável, ainda que eu não goste dele, mas ele é um vitorioso, ela é uma vitoriosa. Amém? É isso que tem que estar em você.
É esse espírito. E depois nós vamos fazer a oração de Jabes. Você vai aprender a fazer isso e vai fazer na sua casa, vai fazer com a sua família. Jabes foi o homem mais respeitado. Como é que é outra tradução disso aí? Ilustre. Ilustre de seus irmãos. O mais ilustre de seus irmãos. Pode passar, por favor? 3 João 1:2. Diga comigo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. O que são todas as coisas? Hã? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga comigo, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tem gente que diz assim, a gente tiver saúde, a gente já está bom demais, né? Já não tem mais do que não. Mas peraí, desejo que te vá bem em todas as coisas. Aí explicitamente, que tenha saúde. E assim como vai bem a tua alma, que você esteja feliz, abençoado, em paz, espiritualmente revestido, cheio de saúde, e que todas as coisas caminhem bem para você. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Diga comigo, a vontade de Deus para a minha vida é que tudo me vá bem. Diga que eu tenha saúde e que vá bem a minha alma. Todas as coisas, todas as áreas da sua vida, Deus quer que caminhe bem. Amém? Até porque o Deus que abençoa, o Deus que prospera, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma, ressuscita, opera milagres e maravilhas. Ele não faz isso e não faz aquilo. Ele não opera nessa área e naquela não. O mesmo Deus que abençoa, que prospera, que abre portas, é o que cura, é o que restaura, é o que abençoa a vida sentimental, conjugal, todas as áreas. É um só. É um só, é o mesmo. Passa, por favor. Gênesis 32:9. Então Jacó orou, diga comigo, então Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, diga comigo, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. 2 caravanas do quê? 2 caravanas de servos e rebanhos. 2 caravanas de servos e rebanhos, uma multidão. Chegou nessa terra simplesmente com um cajado. Fez um voto com Deus, um propósito com Deus quando chegou naquela terra. Quando chegou naquela terra, sua primeira noite, ele colocou a sua cabeça numa pedra e dormiu com a cabeça numa pedra. Mas chegou ali e consagrou aquele lugar, fez a sua oração e fez o voto dele com o Senhor. Se o Senhor me abençoar nessa terra, se o Senhor for comigo nessa terra, se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me honrar, me abençoar, ó meu Deus, tudo que vier às minhas mãos, certamente eu te darei o dízimo, Senhor. E eu estou consagrando esse lugar, eu estou consagrando aqui será a casa do Senhor. E tudo que vier às minhas mãos, eu certamente te darei o dízimo. Ele chegou só com um cajado. Olha como ele voltou. E ainda, livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo, diga comigo, de que eu farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Nós falamos há 2 semanas atrás que nós somos herdeiros das bênçãos, das promessas de Abraão.
ó, mais um herdeiro. Olha os resultados. E nós somos, pela fé, herdeiros das mesmas promessas e bênçãos. Pode passar. Diga comigo. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meu Jesus, para pensar. Há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore. Ao cheiro das águas. Você sabe o que representa essas águas? Diga comigo, o Espírito Santo. Quem se lembra daquela história que eu contei do pé de mexerica? Aquilo eu carrego comigo. 17, 18 anos a propriedade da família, um pé de mexerica ocupando o espaço inutilmente, ninguém nunca chupou uma mexerica daquele pé, todo mundo acreditava que aquele pé era um pé morto, porque todas as vezes que eu olhava para ele era um pé doente, que nunca deu mexerica naquele pé, nunca, 17, 18 anos, todo mundo achou, isso aqui está aqui ocupando inutilmente, isso aqui está morto, deve ter morrido, secado as raízes, sei lá. E aí, de repente se começa a adubar e começa a regar aquele lugar, adubar porque não foi nem propositalmente, fez um cercado, colocava algumas cabeças, algumas novilhas ali, elas começaram a adubar, e a água, e a chuva, e de repente, aquele pé de mexerica que parecia ser um pé morto, no ano seguinte, dando pocãs, coisa mais linda do mundo, que ninguém nunca imaginou que poderia chupar. Uma árvore ainda que esteja cortada, ao cheiro das águas, cheio do Espírito Santo, aquele que nunca deu fruto, aquele que não tem ramos, aquele que está como uma árvore seca, morta, pode dar grandes frutos, frutos que nunca produziu, frutos extraordinários. Mas o que nos aduba? A palavra de Deus nos aduba, o Espírito Santo em nós. Mas desculpa a sinceridade, tem gente que não quer ser adubado. É verdade, não se ofenda comigo, tem gente que não quer ser adubado. Porque a única coisa que nos aduba e nos torna altamente produtivos é o Espírito Santo, cheios da unção, cheios do poder do Espírito Santo. E a palavra entra e vai. E ainda que você seja como uma árvore seca, você vai se renovar e vai dar frutos que você nunca deu, nunca produziu. Aquele pé de mexerica para mim foi uma lição extraordinária. Pode ver que eu escrevi sobre isso numa das matérias do jornal. Como é que depois de tantos anos não dando nada, de repente agora, adubando, regando, os galhos chegam a quebrar de tanto fruto. Os galhos chegam a quebrar, partir, porque não suporta o fruto. O peso de tanto fruto que dá em cada ramo. Nós não somos assim? O homem não é considerado na Bíblia como uma árvore? Como uma árvore? Amém? E tem árvores, já prestou atenção? Você corta, ela brota de novo. É isso que está dizendo. Tem árvore que você corta ela, daqui a pouco vem os ramos, vem o renovo, e ela daqui a pouco está produzindo de novo. É verdade ou não é? Tem árvores que você vive cortando e ela vive crescendo. Já viu uma plantação de eucalipto? Você corta o eucalipto se renova. Você usa madeira e ainda ele se renova. E assim por diante. Então, talvez você seja uma árvore que nunca deu fruto, ou bons frutos, ou frutos que gostaria de dar, sempre frutos pequenos, mirrados.
Você pode dar frutos que você nunca produziu. Isso é a sua fé. É como você vai adubar a sua fé. É como você vai se encher do Espírito Santo, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta, ainda que tenha sido cortado, ainda que você sinta uma árvore cortada, ainda que você sinta algo cortado e inútil no chão. Amém? Jeremias 17:5, grave isso aqui, nunca se esqueça disso. Diga comigo, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deixa ali, por favor. Maldito o homem que confia no homem. Eu quero dizer uma coisa a você. Toda pessoa que ele deixa de confiar em Deus, ele confia em homens, que a vitória dele, a bênção dele vai vir de alguém, ou vai vir da força do seu próprio braço, da sua capacidade humana, das suas habilidades, da sua inteligência. Pessoas que confiam na sua experiência, pessoas que confiam na sua sabedoria, confiam no seu taco, ou está esperando que alguém importante faça algo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração no Senhor, porque todas as vezes que uma pessoa, ele confia na sua capacidade, ele confia na sua inteligência, ele confia nas suas habilidades, ou ele confia em alguém, ele se afasta do Senhor e ele começa a caminhar na força do seu braço e se torna uma pessoa maldita, tendo tudo para arrebentar, mas não vai arrebentar. Vai até um certo ponto e depois despenca. Olha o que acontece com esse homem. Diga comigo, porque ele será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, porque nem sente nem vê. Antes morará, diga comigo, nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, vida amarga, salgado e amargo. Amargo e solitário. Amargo e solitário. Será como a tamargueira que vive no deserto. É como um arbusto que vive no deserto. E solitário. Amargo e solitário. Por que isso, bicho? Maldito o homem que confia no homem e faz a sua força o seu braço. Mas, vamos lá? Diga comigo, bendito o varão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, diga comigo, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, diga comigo, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Não tem crise ou não crise, tem crise ou não crise, não importa isso. É no ano de sequidão ele vai dar fruto, no ano de sequidão da mesma forma como no ano de prosperidade. Ele no tempo da crise não seca, não cai as folhas. Amém, pessoal? Não, da mesma forma ele vai continuar frutificando. Bendito, bem-aventurado, abençoado é o homem que confia no Senhor. É o homem que a esperança, sua esperança é o Senhor. Bendito, bem-aventurado, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadigue nem deixa de dar fruto. Frutifica o tempo todo. Amém? Só que nós, como é que, bispo, eu não tenho visto isso, mas aí eu pergunto, você tem sido como a árvore plantada junto aos ribeiros, que você tem estendido as suas raízes a Deus? Buscado se alimentar no Espírito Santo de Deus? Essa é outra diferença.
de nós mesmos não podemos dar frutos. De nós mesmos não podemos. Às vezes o coração da gente vai se apartando e a gente não percebe. A gente vai caminhando, está dando tudo certo, está fluindo tudo, né? E a gente vai caminhando. Está tudo fluindo, está tudo dando certo, não tem um porquê. Mas eu não me dei conta que essa atitude, quando eu aparto o meu coração, eu deixo de depender de Deus, eu deixo de buscar a Deus, eu deixo de me achegar ainda mais a Deus. É como a palavra da semana passada: venha para perto de mim, e eu cuidarei de vocês. As pragas do Egito, as pragas do mundo, elas não cessam, e elas vão ficar cada vez piores. Nós temos uma alternativa, cada vez mais perto do Senhor. No mundo, mas escondido em Deus. No mundo, mas na terra de Gozém, onde há separação, a distinção. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Diga comigo, volta lá, por favor. Bendito o varão, diga comigo, que confia no Senhor e cuja esperança... Bendito, feliz, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você será como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quer dizer, está o tempo todo sendo alimentado, o tempo todo sendo regado, e não receia, não se preocupa, não fica preocupado, ansioso, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, não fica seco, não murcha, sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Amém? Graças a Deus. E você sabe que, eu não estou contando isso aqui à toa para você, não. Isso aqui tem que estar na ponta da tua língua, porque as suas orações no tempo da sequidão vai ser em cima disso. Ô bispo, como é que ora? Não sei, eu não sei. O bispo, eu aprendi a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a oração que eu sei fazer, está errado. Quando a gente conhece a palavra, diga comigo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, a Bíblia diz, Jesus disse isso, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Espera aí, não, Senhor, eu estou no mundo, mas a minha esperança não está no mundo, nos homens, não está no patrão, a minha confiança não está em mim, Senhor. Ó meu Deus, então a minha vida, eu tenho que ser como a árvore plantada junto às águas dos ribeiros. Ó meu Deus, no tempo de sequidão, eu não receio, eu não tenho com que me preocupar, porque as minhas raízes estão no Senhor. O Senhor diz que no tempo de sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto, as folhas não caem, então que assim seja na minha vida, meu Deus. Amém? É lançar a mão da palavra, lançar a mão do teu conhecimento. Palavras têm poder e oração é falada, é declarada. Passa, por favor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Diga comigo em voz alta, por favor, diga comigo, o Senhor estava com José. Diga comigo, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Chegou como escravo, você vê que o Senhor estava com ele. Quando este percebeu que, diga comigo, o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Não, peraí, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, peraí. Sabe qual é o problema da gente? Ou de muitos? Isso foi na vida de José. Eu acho que isso acontecia há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, 4.000 anos, 3.000 anos. Isso acontecia, mas acontecia. Será que é só assim? Ou Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Qual é a sua fé? Só que muitas pessoas tratam como se fosse, eu prefiro dizer assim, José não está aqui,
José já foi. E não tem o José de hoje? Sim ou não? Não existe o José de hoje? Ou então foi para José e acabou. Então foi para José e acabou. Mas era herdeiro também. Herdeiro das promessas de Abraão. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, diga comigo, por causa de José. Testemunho que a gente ouviu segunda-feira passado, né? Segunda-feira nós ouvimos o testemunho do empresário que disse assim, né? Chegou na igreja, era pequeno, é de uma família pobre, o menor na casa do pai dele, e Deus abençoou, e de lá vem abençoando e vem crescendo. Ele diz o seguinte: quando nós começamos a ungir uma área que nós queríamos construir a nossa empresa naquela área, não havia nada lá, nada. Quando nós construímos a nossa empresa, nós levamos prosperidade para o lugar. Hoje é um lugar próspero. Hoje existem muitas empresas naquele lugar, mas na época, quando nós chegamos, não. Era isolado ali. Você vê que Deus não só abençoa pessoas que estão juntamente conosco, mas abençoa lugares, porque a bênção está sobre nós. Você vê que o faraó, o Potifar, o capitão da guarda, foi abençoado através da bênção que estava sobre a vida de José. E mais uma coisa, a gente é muito imediatista, né? A gente é imediatista. Ah, mas eu vou trabalhar para ele, vou prosperar. Aqui era um treinamento, aqui era uma preparação. Aqui era uma preparação, aqui era um processo para coisas maiores, porque da casa de Potifar, mais tarde ele viria a governar o Egito. Era só um processo. Quem não gosta de passar por processo, quebra a cara, porque tudo é um treinamento. Ele começou administrando os bens de Potifar e começou a ser honrado nessa medida. E mais tarde, estava sendo colocado para administrar o Egito. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, diga comigo, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e de tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Enfim, aqui nós conhecemos a história. Ele injustamente, pela sua fé, ele foi acusado de ter abusado sexualmente dessa mulher e foi lançado na prisão. Mas olha o que a Bíblia diz: mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei.
José ficou na prisão, mas o Senhor, diga comigo, estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Só que tem uma coisa importante aqui que ninguém, talvez muitos não tenham se dado conta. Tudo na vida de José começou com o sonho dele, né? Tudo começou com um sonho que Deus colocou dentro dele. Nesse processo, ainda na prisão, na fé, Deus com ele se aproximou ainda mais de Deus. E nessa aproximação, ainda mais de Deus, aquele que só tinha sonhos, agora se tornou capaz de revelar, discernir o significado dos sonhos. Não era só simplesmente o sonho, ele se tornou, através do Espírito, ele se tornou, e do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele tinha o Espírito, ele se tornou capaz de discernir, revelar, interpretar o significado dos sonhos. E era a preparação que Deus estava, realmente era o trabalhar de Deus, porque mais tarde Faraó teria um sonho que ninguém conseguiria interpretar, e só José pôde interpretar o sonho que Faraó teve. E naquela interpretação, naquela revelação, então era a grande oportunidade, é o momento que ele estaria sendo colocado como o governador de todo o Egito, e com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória, um dos homens mais poderosos da sua época. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Você vê que por onde ele passava, diga comigo, por onde ele passava, ele era a cabeça. E é uma frase importante que eu quero dizer. Será que ele queria estar na prisão? Sim ou não? Ele queria estar na prisão? Não, mas ele deu o seu melhor ali. Ele deu o melhor. Quando ele foi administrador de Potifar, ele deu o seu melhor e foi colocado por cabeça. Quando ele foi lançado na prisão, ele deu o seu melhor e foi colocado por cabeça. Saiu da prisão para governar o Egito. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José, já pulando lá na frente, 45, de José tinha chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o Faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos animais, voltem para a terra de Canaã, retornem para cá, trazendo seu pai, suas famílias, e eu lhe darei, diga comigo, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os bens, com seus bens, pois o melhor, diga comigo, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Você sabe que nós estávamos falando que José é uma espécie de Jesus. José é uma espécie de Jesus. Imagine, foi dado poder, autoridade a José, mas olha o que Faraó está dizendo. Faraó está dizendo ao povo de José, aqueles que eram a família de José: olha, mande vir para cá, porque eu estou dando a eles o melhor da terra do Egito, o melhor. Não se preocupe nem de trazer os seus bens, porque o melhor da terra do Egito será de vocês. O melhor, vocês vão poder desfrutar da prosperidade, de toda a prosperidade do Egito. Você pensa que é diferente hoje? Foi dado ao Senhor Jesus poder nos céus e na terra, autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus é filho de Deus e foi dado a Jesus, e Jesus, através de Jesus, através da fé, se somos de Cristo,
Se somos de Cristo, somos herdeiros também. Então nós temos direito ao melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor dessa terra para nós. O Senhor é a mais alta posição de honra, de prosperidade, posição de glória. Como José disse: olha a glória, vai lá e conte a glória que eu tenho nesse lugar. O Senhor Jesus trabalha conosco da mesma forma, da mesma maneira. E é a falta de fé que faz que alguns não busquem. A falta de fé é que faz com que alguns vivam. Um dia eu disse ainda, essa semana eu estou batendo nisso e dizendo o seguinte: quem conta com a sorte vive um dia após o outro. Quem conta com a fé busca a Deus. Viu? Quem conta com a sorte vive um dia após o outro. Vive assim: um dia vai melhorar. Não, a hora vai chegar a minha hora. Um dia as coisas vão dar certo. Não, eu tenho certeza que uma hora vai ser a minha hora. Não busca a Deus não para ver. Quem conta com a sorte caminha assim. A sorte está a favor, quando ela vai, não sobra nada. Porque na verdade a sorte é a bênção de Deus sobre a vida de um homem. A sorte é a bênção de Deus sobre a vida de um homem. Não tem sorte ou azar, ou bênção ou maldição. Nós não contamos com a sorte, nós buscamos a Deus. Nós contamos com a fé, nós plantamos na fé. Amém? E aí, o melhor, hoje, a representação do Egito é o mundo. Mas mesmo estando no mundo, tem a terra de Gozém, que está no mundo, que está no Egito, mas aonde há uma proteção, aonde há uma diferença, aonde os resultados são outros, aonde as pragas do Egito caem ali, mas não caem aqui, morre ali, mas não morre aqui. Então vereis a diferença na vida daquele que serve a Deus e que não serve. Amém? Vamos lá. 46:1. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Foi exatamente o que aconteceu, como Deus prometeu, aconteceu na vida de Jacó. Exatamente.